Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Me chamo Paulo. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre o BFF, ou melhor dizendo, Back-end for Front-end. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o conceito de BFF e por que ele é tão importante hoje em dia no desenvolvimento aí, ainda mais com microserviços, APIs, várias APIs com microserviços, né? Contextualizando um pouquinho vocês, por que não é um vídeo de Flutter hoje? Porque recentemente eu fiz a transição aqui de desenvolvedor Flutter mobile aqui para desenvolvedor back-end, e eu trabalho recentemente num banco e eu desenvolvo APIs para eles e também principalmente BFFs, back-ends for front-ends, e faço as integrações com os front-ends ali, adicionando camada de segurança, adicionando também muita coisa legal para a gente poder melhorar, né? Então o banco tem muito essa questão de segurança, e a construção de BFF, manutenção de BFF, ela auxilia muito. Ele auxilia muito nessa parte de segurança e também em outras questões como desempenho, autonomia e várias outras coisas, beleza? Eu trouxe um slide aqui pra gente ver, ó. Então, ó, back-end, que significa back-end for front-end, que otimiza aqui a experiência do usuário na era dos microservices. Lembrando que a ideia é com que o BFF ele funciona para microserviços na maioria das vezes, tá? Então, ó, o dilema do one size fits all. Fits all, né? One size fits all. Eu vou explicar isso aqui também, tá? Então, ó, quando tentamos utilizar uma API genérica para atender todos os clientes, mobile, web, IoT, encontramos problemas sérios. Então, imagine uma API no seu sistema que serve vários sistemas, né? Vários front-ends. Você precisa fazer adaptações porque ou vai faltar um dado em algum lado, ou vai ter dado demais indo para um lugar que não precisa, né? E aí que a gente constrói BFFs. Então aqui, ó, o conceito de overfetching. O cliente mobile baixa dados gigantescos que não cabem na tela. Então imagina, por exemplo, um sistema aqui de administrador, onde, sei lá, ele tem vários relatórios e várias coisas. Imagina lá um sistema financeiro que tem vários relatórios numa tela ali de dashboard, mas para o web ele precisa, ele precisa de toda essa informação, mas no app mobile, às vezes ele não precisa disso tudo. E se você não tiver um BFF e estiver consumindo aquela mesma API, o que vai acontecer é que você vai entregar para o app muita informação desnecessária, causando lentidão, obviamente. Se o usuário estiver no Wi-Fi ali, ou no 5G, que é mais lento, vai acabar ficando lento o aplicativo do cara enquanto faz os requests aqui. Então, esse é o primeiro problema, né? E underfetching, o cliente web precisa fazer 10 requisições para montar um único dashboard. Então imagina que nós temos várias APIs que possuem um pouco de dado, essa aqui possui um pouco de dado, essa outra também possui um pouco de dado, e você precisaria de todos esses dados para montar um dashboard. Então, em vez de você modificar essas APIs para elas se entenderem entre elas, ou modificar o seu mobile, o seu web, o seu front-end, para ele fazer várias requisições e juntar isso no front-end, desenvolver muita lógica de negócio, muita requisição no front-end, às vezes você precisa de fazer 3 requisições para mostrar uma informação na tela para o usuário, você constrói um BFF, ele faz essa lógica lá dentro, o BFF vai saber onde ir buscar essa informação, como tratar e como retornar bonitinhas exatamente as informações que você precisa, e esse vai ser o trabalho do front-end, né? E o terceiro item aqui é lógica vazada. O front-end acaba cheio de lógica de formatação e filtro de dados, né? Quem nunca viu aquele front-end todo bagunçado, cheio de coisa, onde deveria estar a responsabilidade ou na API ou no BFF. Então assim, de quem deveria ser a modificação aqui? Seria do back-end ou do front-end? Cara, faz no BFF, dependendo dos casos. E uma coisa que eu posso alegar para vocês, que eu já trabalhei em alguns lugares, que precisava fazer uma modificação simples para o app. E aí o pessoal pegava e mexia na API, virava uma confusão, mexia em coisa que não devia. Então talvez o ideal naquela época seria construir um BFF, tá? Então vamos lá, o que é um BFF? É um padrão de arquitetura onde criamos uma camada de back-end dedicada para uma interface de usuário específica. Olha, legal isso aqui, né? Dedicada para uma interface de usuário específica. A sigla BFF significa Back-end for Front-end. E agora aqui tem um mito muito grande, né? Que deveremos criar um BFF para cada front-end, ou vários front-ends podem utilizar um BFF. Então, isso daqui é uma coisa muito complexa, né?
ele age como um adaptador inteligente, ó. Então tem aqui o cliente mobile, chama o BFF Mobile e vai para o microserviço. O cliente web chama o BFF Web e vai para o microserviço. Então nessa teoria aqui, a gente tem um BFF para cada front-end. Então, ó, cliente mobile tem o BFF Mobile, cliente web tem o BFF Web. E todos eles apontam, no final das contas, para os microserviços. E aqui, né, ao invés do cliente se adaptar à API, a API BFF é moldada para atender exatamente o que o cliente precisa. Então, em vez de a gente, no front-end, se adaptar à forma com que a API funciona, nós fazemos um BFF para que a gente entregue exatamente o que o front-end precisa, tá? Vamos lá. Arquitetura de referência, né? Nessa arquitetura, o BFF se posiciona entre o cliente e os microserviços de domínio. Então, ó, lembrando sempre aqui, ó, o front-end está aqui, precisando de uma informação, ele solicita o back-end. O back-end pode até mesmo fazer uma validação de autenticação a mais. E escondemos as APIs internas, geralmente com API Gateway ou com um Sensid ali, algo nesse sentido. E aí, tipo, aqui está o front-end, ele só chega no BFF, ele não sabe das APIs finais, aumentando a segurança absurdamente do seu sistema. O que acontece muito em banco é isso, você nunca vai ter acesso às APIs finais. Somente o que é exposto para o front-end é exposto para a internet, é o BFF, e esse BFF ele vai ter uma autenticação única dele, geralmente. Então o front-end chama, faz uma autenticação no BFF, esse BFF faz outra autenticação nas APIs finais, se preciso, se possível, garantindo um fluxo de informações gigantesco e até mesmo uma dupla autenticação para que você tenha essas camadas de segurança, tá? O que temos aqui nos BFFs, né? Agregação, né? Chama serviços ABC e retorna um único JSON. Então, o front-end faz uma única chamada, o back-end sabe onde estão essas APIs, então ele precisa aqui de produto, usuário e alguma coisa relacionada aqui a estoque aqui ou alguma outra coisa. Ele sabe onde buscar isso, juntar isso e retornar para o front-end. E aí a gente evita com que o front-end faça chamadas demais, trafegue coisas demais, lógica de negócio demais, e tudo isso centraliza no BFF, ele resolve isso para você e retorna para o front-end. Tradução aqui, né? Converte formatos aqui de gRPC para JSON. Então, quando a gente precisar comunicar com algum tipo de serviço externo que não esteja no formato de conversão do aplicativo, que geralmente é JSON, a gente constrói também um BFF para fazer essa conversão, onde a lógica... uma coisa muito legal. Quando a gente faz isso, a gente não precisa, quando mudar alguma coisa, algo nesse sentido, a gente altera o BFF e os front-ends automaticamente irão respeitar a lógica de negócio, tá? Isso é muito legal. Então aqui tem alguns benefícios da construção de BFF, né? Performance. Aqui vai reduzir muito a performance. Não é mais, por exemplo, um aplicativo, um front-end que vai fazer várias requisições e fazer lógica, juntar isso e devolver para o usuário. Vai ser um BFF, né? Reduz a latência recebida pelo usuário ao diminuir o número de round trips, idas e voltas na rede. Aumenta aqui a simplicidade também. O front-end se torna burro. Muito legal isso aqui, né? O front-end tem que ser burro. O front-end ele precisa ser burro. Ele não pode saber de lógica de negócio, onde que estão as coisas, não sei o que. Ele solicita um BFF e centraliza essa inteligência no BFF, tá? E foca-se apenas em exibição, pois recebe os dados já formatados. Isso aqui é o mundo ideal do desenvolvimento, é com BFF, para que tenha essa simplicidade, tá? Autonomia. O time de front-end pode alterar o BFF sem precisar esperar mudanças no time do back-end. Isso aqui é legal, né? Porque não precisa exatamente do programador saber da lógica de negócio lá no back-end para ele adicionar um dado a mais, ou remover um dado, ou fazer uma outra chamada, ou juntar dados e retornar, tá? Ou fazer lógica de negócio, validação. Então agora, o front-end pode alterar o back-end. E eu faço muito isso onde eu trabalho, tá? Então eu tô lá mexendo com front-end, eu preciso alterar o BFF para retornar um dado a mais ou a menos, tá? Segurança, né? Isso aqui é uma parte muito legal. Muito legal. E até uma das alterações que são muito feitas em banco é remover esses tokens sensíveis, chave de API, que geralmente ficariam no front-end, que ficariam expostos no browser ou no app. E aí você joga essas autenticações para o BFF fazer. Então você esconde API Key,
até mesmo aonde estão as APIs finais você consegue esconder, beleza? Tem alguns pontos aqui entre a diferença entre um BFF e um API Gateway, né? Então, o API Gateway é uma espécie de redirecionador. Então, a característica, né, o foco do API Gateway, ponto único de entrada para todos. Então, todo mundo passa pelo API Gateway. O back-end aqui é a experiência de um cliente específico, ou seja, construir um BFF para um cliente. A responsabilidade do API Gateway é roteamento, rate limit e logs. Já do BFF é formatação de dados, agregação de UI. Propriedade, né? Aqui, geralmente, quem mexe no API Gateway é um time de infraestrutura, ou DevOps. E quem mexe no back-end for front-end é um time de front-end ou de produto, que na realidade não é tanto verdade assim, tá? Vai acabar todo mundo mexendo, ou o back-end mexe mais, tá? A quantidade aqui, né? A gente tem geralmente apenas um ou poucos API Gateway por aplicação. Já aqui no back-end for front-end, no BFF, a gente tem um BFF para cada experiência, né? Por exemplo, eu tenho um web, eu tenho um BFF para o web. Eu tenho um iOS, um BFF para o iOS e um para o Android. No caso, por exemplo, se a gente for pensar para o Flutter, vai ser um só, né? Porque o Flutter vai ser multiplataforma. E aqui tem um cenário prático muito legal, né? Então, a gente tem aqui um BFF Mobile iOS e aqui a gente tem um BFF Web Admin. O cenário do iOS é que é a tela de detalhes de produto, e aqui o cenário de Web Admin é dashboard de gerenciamento. Obviamente, o iOS vai precisar de muito menos informações do que o Web Admin. Então, o BFF faz chamadas para catálogo, pagamentos e entrega, retorna apenas status total. Então, essa resposta foi formatada especialmente para o iOS, no BFF. Já no Web Admin, nós podemos ter objetos gigantescos que serão utilizados na tela. Observa que essa resposta não exatamente precisaria estar sendo utilizada no iOS. Então não valeria a pena o iOS fazer uma chamada diretamente para uma API final e retornar uma porrada de coisa, mas sim o nosso BFF fazer esse filtro e retornar somente o que precisa. Então aqui qual que são as vantagens, né, do BFF, né? A experiência do usuário é otimizada ao extremo, então até mesmo os carregamentos das telas ficarão mais rápidos. Resiliência, ou seja, o próprio BFF pode tratar as requisições com erros e saber o que fazer retry e lógica de retry. Menor acoplamento entre front-end e microserviços. Então, como os front-ends não sabem dos microserviços, então eles sabem mais do BFF, né? E aí esse acoplamento diminui muito. Tem aqui uns desafios, obviamente. Você pode ter código duplicado em vários BFFs, repetindo lógica. Manutenção, então sempre que você fizer um microserviço novo, você vai precisar criar BFFs novos, tá? Para isso não tem como correr. E latência extra, né? Já que o BFF, imagina uma chamada simples de login, que você envia usuário e senha. Você vai ter que enviar do front-end para o BFF, e aí o BFF vai repassar para a API final, microserviço, e aí vai ser feita essa validação e vai retornar. Pode ser que a chamada ela fique mais lenta, e é normal de acontecer isso, tá? Então, vamos discutir aqui sobre o BFF. Será que vale a pena implementar no seu projeto? Então, BFF tem várias coisas legais. Obviamente, eu não recomendo você criar um BFF para o seu projetinho pequeno. Seria uma espécie de over-engineering. Mas, no meu caso, que trabalho no banco, é 100% essencial entender o que é isso e como trabalhar com isso. Nós fazemos os BFFs em Java, especialmente em Java, e tem sido muito legal essa experiência. Tem sido algo muito novo e muito legal para minha carreira aí. E eu espero poder auxiliar bastante vocês com esse conteúdo aqui, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!